Vamos agora à parte 10 do texto. O Nietzsche aqui, ele complementando a parte anterior, né, sobre essa obsessão que a gente tem de castigar e de punir excessivamente a pessoa que praticou um crime, né, aquele que a gente tem um trato como um inimigo de guerra. O Nietzsche vai falar aqui sobre o papel do Estado. Né? Quem é o Estado? Esse Estado que, num determinado momento, né, sobretudo a partir de Thomas Hobbes e, sobretudo, depois com os iluministas, esse Estado ele vai assumir o papel de vingador, mas, ao mesmo tempo, também de protetor do criminoso. Protetor no seguinte sentido, que ele vai retirar, né, ele vai conter, ele vai retirar, julgar, retirar e prender e manter preso, né, sob sua tutela, aquele que não teve um bom comportamento. Né. O Nietzsche faz algumas considerações interessantes a respeito disso aqui. Né. E então aqui ele vai tratar realmente do Estado, né, e o papel do direito penal. O criminoso recebe abrigo e proteção do Estado. Né. Vejam bem, vamos supor que o direito de vingança ele é reconhecido na filosofia. Né. Imaginem vocês que a gente, em vez de justiça, tivéssemos justiçamentos. Né. Assim, para cada estuprador que tivesse na sociedade, para cada ladrão que a gente tem, para cada assaltante, né, para cada homicida, né, ou feminicida, a gente pudesse pegá-lo, né, enquanto comunidade de um bairro e executá-lo. Então, esse era um direito que teríamos. Né? Então, o Estado ele vem para conter isso. Né? Mesmo porque, nessa fúria que a gente pode errar a mão e matar um inocente, uma pessoa que não seja. Né? Então, ele é protegido da cólera dos que prejudicou diretamente. O papel do Estado é para proteger da cólera, né, das vítimas, daqueles que foram vitimados, né, tiveram dano por ele. E o Nietzsche reconhece, nesse ponto, o direito teve traços evolutivos, né, o direito penal. Né? A consideração de que toda infração é resgatável de alguma forma, essa ideia ela é recente e é uma ideia de agora, né, de um direito penal que evoluiu. Né? O Nietzsche concorda com isso. Né? Isolar o criminoso de seu ato. Então, colocá-lo na cadeia, protegê-lo de um todo que pudesse, por acaso, vingar. A gente sabe como isso é recorrente na sociedade. Né? Há pessoas, por exemplo, que preferem que não prendam um determinado criminoso, que é para poder caçá-lo e matá-lo, né? De forma de fazer vingança. Né? Então, são traços que marcam a evolução do direito penal. Né? Achar que todo preso pode se recuperar. Né? A recuperação dos criminosos, do detento, né? Essa função educativa que deveria ter o sistema prisional. E o Nietzsche vai dizer uma coisa engraçada aqui, né? Coisa assim, ele diz assim, ó, quando a comunidade é forte, né, em comunidades, em civilizações fortes, o direito é suave. Não se pensa muito em punição, né, em castigo. Né? Se crescem o poder e a consciência de si de uma comunidade, torna-se mais suave o direito penal. É um dado interessante que ele aponta aqui. Então, uma sociedade capitalista, né, que está muito bem sucedida, em tese, ela não se preocuparia muito com a corrupção. Né? Assim, fazendo um exemplo. Né? Em sociedades com complicações, né, como no caso da brasileira, né, que tem assim, diferenças sociais, né, fossos assim, entre classes sociais, então, e a gente tem problemas estruturais não resolvidos, então quando a gente fala muito em corrupção. Né? Segundo Nietzsche, a gente não falaria se a gente tivesse uma vida, né, todo mundo tivesse emprego, todo mundo tivesse escola, né, tivesse acesso aos bens, a gente não ficaria tão revoltado, por exemplo, com a corrupção.
né? E não pediríamos uma punição exemplar, talvez, para essas pessoas, né? E ele diz, então, ao contrário disso, uma comunidade fraca, né, o direito é rígido, né? Se há enfraquecimento dessa comunidade e ela corre grave perigo, formas mais duras desse direito voltam a se manifestar, né? Não é à toa, né, eu quero dizer a vocês, que quando a gente se sente, né, assim, avizinhando vizinhos de uma crise, né, que é uma crise iminente, como agora do coronavírus, né, que a gente comece a pensar, né, em soluções repressivas até exageradas, né, como, por exemplo, pedir de volta a ditadura, né, e aí para disfarçar, né, essa loucura nossa, a gente fala assim de né, uma ditadura constitucional, né, que os militares constitucionalmente assumam o poder, né, como se fosse possível no estado de exceção você exercer ainda a democracia, né? E aí é isso que o Nietzsche está dizendo aqui, né? Em comunidades fracas, o direito tende a ser rígido. Vocês já notaram que no Brasil, toda vez que tem uma crise, o pessoal pensa em reformular leis, né? Pensa em assim, aumentar o aparato policial, em vez de resolver problemas estruturais que levariam as pessoas, né, ao crime, à criminalidade. Então, é isso. Então, quanto mais rico, mais brando é o direito, né? O credor se torna sempre mais humano na medida em que se torna mais rico. E o quanto de injúria ele pode suportar sem sofrer é, por fim, a própria medida de sua riqueza, né? É esquisito isso que o Nietzsche está dizendo. Ele não está com isso aqui dizendo assim, sejamos ricos então, né? Não é isso. É que quando você se tem o poder, você é forte, a riqueza é um fator, né, de empoderamento, o direito passa a ser mais brando. Então não é assim difícil de encontrar pessoas que são entre seus pares ricos, né, que não se importam, né, que não tem assim, uma corrupção, um desvio de conduta de alguém, né? Isso pode ser até achado normal, né? É isso que, assim, da forma que eu leio isso que o Nietzsche está dizendo aqui, né? E o rico é a justiça. Ó. Não é inconcebível, atenção nesse ponto, né? Não é inconcebível uma sociedade com tal consciência de poder que permitisse o seu mais nobre luxo deixar impunes seus ofensores. Olha que interessante, né? Então, pessoas que são bem resolvidas, né, isso que o Nietzsche está dizendo, não se importam muito com punições, né? São pessoas que estão, que talvez, né, poderiam usufruir da vida mais coisas, elas não teriam tanto ressentimento, né? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas é o que Nietzsche está dizendo aqui, né, a forma como a gente deveria entender isso, né? Então, vamos parar por aqui.